Fala galera, beleza? Como vocês estão aí, tranquilos e calmos? Espero que tudo bem. Comigo está mil maravilha. Vamos que vamos, afinal o Rock Metal não pode parar, é ou não é, galera? É, maravilha! Vamos que vamos aí com mais um bate-papo. Sejam bem-vindos mais uma live do Portaria do Rock. A cada bate-papo que tá rolando um bate-papo bem legal, bem descontraído e bem produtivo também. E hoje o bate-papo será com a banda Questions, a banda de hardcore aí, que tá há mais de 24 anos de estrada. Inclusive eles estão na área. Eu vou chamar eles aqui para iniciarmos esse bate-papo. Vamos lá, bora! Ver. Fala, Salve. guerreiro! Beleza aí, Rogério? Salve, Tudo guerreiro! bem, e você, mano? E aí? E aí, tá tudo beleza? Boa. Ô, cara, tranquilo e calmo. Isso aí, o guerreiro aí representando a banda Questions aí. Primeiramente, bem-vindo à live do Portaria do Rock. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo precioso que você teve aí para bater um papo aqui com a gente, Não, eu né? que E agradeço aí o espero que o convite, bate-papo né? de É um hoje seja prazer muito bacana. falar com vocês. Quando eu vi que era de BH, eu falei, puta, calhou bem nessa semana que a gente vai pra lá, né? Então tem show aí, falou, puta, vamos fazer que vai ser da hora. Essa aí, bacana demais. Inclusive, não vou falar disso daqui a pouco. E a galera que está entrando aí, sejam bem-vindos, esteja à vontade, pode fazer seus comentários, pode fazer suas perguntas. Vão deixando um bate-papo bem legal aí, beleza? Primeiramente, né, Eu se sou o apresente, né? Pablo, Quem é eu você, o que sou que você guitarrista, faz na faço banda. backing vocals também, né? E o Questions é uma banda que nem você falou aí. A gente acabou de fazer 25 anos direto, né? Uma banda, a gente começou em 2000. Não, é inacreditável, né? Nem a gente acredita, né? E são amigos do bairro, assim, né? A gente cresceu junto, a gente se conhece desde moleque, assim. E aí, ao longo da vida, né? Sei lá, né? A gente tem uma trajetória, assim. O Questions é, vamos dizer, a segunda banda que a gente montou. A gente teve uma banda de moleque ali, bem adolescente e tal. E ficou um tempo sem tocar e tal. Aí, quando a gente fez o Questions, a gente tinha já uma ideia muito certa do que a gente queria, de som, de letra, até de arte e tal, né? Porque o Edu, o vocal e eu que montamos a banda, né? E a gente montou na época, em 2000, com dois irmãos, o Eduzinho e Hum. o Fábio. E, e o Eduzinho é nosso batera até hoje, né? Enfim, depois desses anos todos, algumas mudanças e tal, mas é isso. É uma banda de amigos do bairro, muito teimosos, e que a primeira e mais importante coisa de todas nessa banda é a amizade, a proximidade, né? A camaradagem que a gente tem entre nós, irmandade mesmo. E o som que a gente tem em comum, né, meu? A gente gosta, cresceu ouvindo thrash e tal, e punk, hardcore, tudo aquela mistura ali né, no final dos 80, começo dos 90, a gente viu Sepultura muito de perto, Ratos muito de perto, são duas, né, das principais referências, assim, de som. E a gente foi achando na nossa cara aí, né, nesse meio. E tamo aí, mano, tamo aí na batalha. Aí, bacana demais. É, até inclusive eu estava falando com um brother meu mais cedo, né, sobre o som de vocês. Ele gosta muito, assim, da qualidade, né, que o Question leva. E, e me fala, assim, o que que levou a influência para que a banda É, Question então, chegar meu, como ao som eu, que vocês levam né, até já, hoje? já deu uma passada assim, a gente era bem moleque assim, eu ouvia rock em geral, ouvia metal, né, tipo, e sei lá, quando eu era criança assim, teve um grande impacto na vida o Rock in Rio primeiro, né, que Iron Maiden, AC/DC, aquilo ali já meio que deu uma despertada, né, e logo depois a gente começou a colar em show. Eu lembro, sei lá, teve show do Motorhead ainda nos anos 80, em 89, se eu não me engano. Meu, e aí, né, descobriu o thrash, descobriu, né, Slayer, Metallica, todo esse rolê. Mas, e a gente tava ali curtindo e tal, mas
a informação, né? E gostava de punk também, sei lá, gostava do clássico, Clash, né? Tudo. Mas, então, mas aí, meu, quando a gente começou a se ligar numas bandas, acho que a principal delas foi o Sick of It All, assim, em termos de som, quando eles lançaram o segundo disco deles, que é 92, que é o Just Look Around, a gente falou, puta, mano, é isso, o bagulho é pesado, tem uma coisa assim de metal, só que as músicas são mais simples, mais curtas, não tem solo, tem muito refrão que a galera canta junto, sabe? É mais ou menos, talvez seja a nossa principal inspiração, assim, e na época esse som, né, que juntava principalmente as bandas de thrash com punk e tal, e hardcore, na época se chamava crossover, né? E até né, e sei lá, talvez das principais, assim, que dá para Isso. jogar nesse bolo aí também é o DRI, e no Brasil, o Ratos, né? O Ratos, meu, sei lá, o Brasil para mim continua sendo um dos discos mais foda do estilo, assim, do mundo, da história, assim, né? Tipo, então é nossa raiz, é isso aí, né? E aí, meu, você vai crescendo, você vai ouvindo um monte de coisas, né? Tipo, a gente foi tentando achar o nosso som nesse meio, assim, mas a base é essa, assim, dá para dizer que é uma banda de crossover, e, tipo, né? Mas a gente abraçou o termo hardcore também, é importante Ah, dizer, eu acho, principalmente pela ideia, sabe? Tipo, para nós a coisa das letras tem uma parada bem importante, tipo, tudo que é banda, assim, ou as bandas que a gente gosta mais, elas têm uma coisa a dizer, elas têm a posição sobre a vida, como a gente vive, como a gente trabalha, como se a gente se relaciona, né, com os outros, o que que é a sociedade, para onde está indo e tal. Então, ah, a gente falou, meu, a gente é hardcore, cara, né? Tipo, a gente foi descobrindo isso, né, com o tempo e aí foi isso. Quando montamos o Questions, a gente já tinha isso bem claro, assim, bem definido e foi nesse caminho que a gente foi seguindo, né? nossa, bacana demais, assim, umas influências bem fortes, né? Embora que eu posso dizer que na nossa época, né, que né, do primeiro Rock in Rio, né, que embora que 85 eu só tinha 7 anos, mas eu lembro desse primeiro Rock in Rio, eu não ia pra cama enquanto não acabava aqueles aqueles shows, né, do Rock in Rio que para mim estava sendo uma coisa inédita e ao mesmo tempo estava sendo uma coisa mágica, né? E assim, não só para mim, como também para você, como também principalmente, né, para quem conhece a história, né, do metal aqui em Minas, né, essa que eu tô falando, é, é, é como você diz, é literalmente um dos pontapés iniciais, né, assim, que para o rock, o metal brasileiro, como também vai surgindo outros gêneros como o punk, né, que também já é antigo, né, e o hardcore, né, que vem assim, assim logo Não, após. total. E aí, sei lá, do punk, assim, uma coisa que eu lembro bem, assim, desse rolê ainda dos anos 80 é que, meu, tinha muito a ver com skate, né? Skate punk e tal, e grinders, né? A gente tem uma ligação muito forte também com os Inocentes, por causa do Clemente, porque a gente teve a chance de conhecer o Clemente quando a gente era muito moleque, assim, na nossa primeira banda aqui, ele vinha na Casa de Cultura aqui do bairro do Butantã, que é, né, na Zona Oeste aqui de São Paulo, fazer umas oficinas de banda e tal. E nessa época, meu, ele deu vários toques, assim, pra gente, tipo, ajudou a gente a gravar uma demo. E ele foi o primeiro cara que chegou pra nós, assim, e falou, meu, o som que vocês fazem, o que vocês gostam e tal, meu, vocês têm que ir pra Europa, cara. Vocês têm que sair daqui pro mundo, porque, meu, vocês querem cantar inglês e não sei o quê. E a gente, sei lá, né, nessa época aí tinha 16 anos, sei lá, a gente nem sabia muito bem o que estava fazendo, né, e então meio que abre, assim, um pouco a cabeça, né. Então, por mais que no nosso som, às vezes, não esteja tão claro, né, tão descarado, assim, a influência do punk, né, na real a gente tem muito, assim, porque
porque tem isso, né? Tem uma ligação dos caras, das ideias e tal, tipo, né? O Clemente aí como a figura principal mais próxima aí que a gente conhece desde moleque, né? Assim, assim, grande Clemente, né, dos Inocentes, e também ele toca no Clube Rouge, né? E também eu não esqueço, né? O cara é uma enciclopédia, né? Assim, do punk também. Né, que o cara falou que, né, que para surpresa, assim, pelo menos para surpresa minha, que a primeira banda punk é daqui de BH. Né, que a banda lá de 77 chama Tem, tem, a Banda do tem Lixo. até Falei, uma porra, curiosidade assim que tem essa eu não ele, sabia. se eu não me engano, ele fala isso no Butinada, né? Que é aquele documentário feito pelo Gastão. E eu tive, meu, a honra, o prazer, a satisfação de trabalhar no Butinada. Trabalho com vídeo, né? Sou editor de vídeo, entre né, outras coisas e afins, mas quando o Gastão estava fazendo esse documentário, ah, ele falou comigo, tinha mais dois amigos na época, ele falou, meu, eu tô gravando um monte de entrevista e tal, eu não sei o que fazer com elas, tipo, eu tô gerando material gigante, porque o Butinada, na verdade, quando começou, o Gastão tinha aquele programa na TV Cultura, Musicals, e o Clemente, se eu não me engano, meio que produzia o programa, eles trampavam juntos lá, e o Clemente ficava contando história para ele, e o Gastão fala, porra, meu, você tem tanta história que tem que virar um filme isso aí, né? Essas histórias do movimento punk do começo e tal. E o que era para ser, se eu não me engano, né, era uma coisa que era para focar mais no Clemente, na história dele. O Gastão começou uma história puxa a outra, e a outra banda que puxa não sei o quê, e aí fala, aí acabou virando Butinada que, meu, para quem não conhece, meu, é uma enciclopédia, assim, do que foi, né, o final dos anos 70, o começo dos 80 no Brasil, da molecada que curtia punk, começou a montar banda e tal, e uma coisa que, meu, espalhou, né, pelo Brasil inteiro, assim, é muito louco, assim, a força que teve o negócio, né, numa época que a informação para circular era, né, super difícil e tal, né. Então, né, o Butinada, recomendo. Pois é. E eu ainda não assisti tudo, né? Eu só assisti só pedacinho, mas certamente eu vou assistir, assim, por um completo. Eu adoro ver documentários, eu adoro ver histórias, né? Seja, assim, de cada canto, assim, do país, né? E tudo. E aqui em Minas, né? Que muita gente conhece o documentário Rio das Minas, né, que já passou até na MTV, né, e muita gente fica, assim, ficou impressionado, né, assim, com a história do metal, assim, aqui em Minas. E teve algum retorno, se do público que assistiu a Butinada, tipo, abriu a mente da pessoa, falou assim, nossa, adorei aquela história, ou falou assim, nossa, eu quero mandar é, montar uma banda punk, uma banda de Acho hardcore e Meu, a gente já teve ouve algum falar, retorno né, assim pelos parecido? próprios, se eu não me engano, comentários que tem no próprio YouTube do Gastão lá, meu. É isso, é uma coisa. Eu, por exemplo, eu sou, meu, muito testemunha, assim, do que representa esse documentário, porque são muitos personagens que, meu, eu ouvia falar, sei lá, eu sabia que tinha. Na época, se eu não me engano, quando a gente estava fazendo, acho que o Olho Seco estava parado, mas enfim, tinha um monte de banda. O próprio, né, o Cólera era de um jeito que, né, enfim, depois do Redson e tal, mas o Redson é figura, né, bastante importante do documentário também. Mas é um monte de caras que eu ouvia falar, assim, das bandas deles e tal. Fala, porra, meu. Só que aí você é muito mais detalhe, né? É muito mais rico, assim. Então, você meio que, sei lá, você vendo os caras contando as histórias, você consegue meio que mergulhar naquele mundo ali, que quando eles estavam, essas coisas todas estavam acontecendo, eu tenho, sei lá, mais ou menos, vamos arredondar uns 10 anos a menos, assim, que a galera da época. Então, eu não ia na São Bento ver os punk, tá rolê com os punk, eu não ia, né, na galeria, né, ainda nos anos 70, né, comecei a frequentar, sei lá, em 80 e tantos, 88, né, mais ou menos. Então, era coisas que eu ouvia falar,
E aí fica muito mais claro, né? Como é que, quem eram os caras, quais eram as bandas, como que o negócio girava, né? E eu tenho certeza que isso é muito inspirador, cara. Porque se você é moleque, assim, você tá meio, né? Você tá meio afim, mas você não sabe direito o que que é e tal. Eu acho que você vê uma galera que foi lá e fez, meu, sem ter informação nenhuma, sabe? Era tipo um negócio meio, né? Que nem o próprio Clemente fala, eu lembro, eu falava, pô, se os caras não inventassem o punk em Nova York, a gente ia inventar aqui, porque a gente tava ouvindo a mesma coisa, se vestia mais ou menos do mesmo jeito, né? Então é um negócio com uma coisa muito forte, assim, como um movimento cultural, né? Então, eu tenho certeza que é inspirador, assim, cara. Ah, sim, verdade. E eu fico a pensar também, que o movimento punk, assim, aqui no Brasil, surgiu assim no finalzinho da ditadura militar, é que, é que a galera aí perseguia os comunistas, e os passados de esquerda e tal. E eu tive honra de entrevistar o fundador da banda do Lixo, a banda citada pelo Clemente. Eu entrevistei ele lá no meu estúdio, né? Eles tinha letra pronta, tinha música pronta, só que eles estavam com medo assim de represária, né, por conta assim da ditadura daquela época. E até que chegou finalmente na Constituição de 1988, né, que acabou com a censura. E você tem alguma lembrança, Meu, assim, tenho, cara, tenho. Eu desse movimento assim, na lembro, época? minha mãe sempre gostava muito de música e ela tinha discos de vinil em casa, né? Então, sei lá, desde música, sei lá, do Chico Buarque, que coisa que era censurada e tal, eu lembro que isso era um assunto, assim, era uma coisa. E se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, a gente tinha em casa um disco da Blitz, que eu acho que porque tinha um palavrão lá, sei lá o que que era, eu tinha o vinil vinha riscado, uma das faixas, assim, os caras prensaram o vinil com a música, a censura foi lá e falou, ó, essa música não pode tocar no rádio, essa música não pode ser, as pessoas não podem ouvir, né, tipo, e aí eles iam fisicamente, eu não sei como era isso, se era feito na fábrica ou não, mas assim, com uma faca, sei lá, o vinil era riscado, cara, você não conseguia ouvir aquela faixa específica, porque a censura então, é uma situação tão absurda, tão um negócio completamente assim, né, inacreditável. Então a gente vê, né, a gente está atravessando esse momento bastante difícil, né, da política, da realidade de hoje, assim, com gente pedindo volta da ditadura, pedindo militar, não sei o que, mas, meu, sabe, vocês não têm noção do terror, né, de quanto, para a coisa chegar nesse nível de censurar músicas desse jeito e tal, era uma coisa muito essa ideia de que toda e qualquer expressão tem que ser controlada, que o governo que permite quem vai falar o quê e tal. E não, né, meu? Mas eu tenho uma memória bem viva, assim, desse assunto, sabe? Que era isso, meu. As pessoas podiam ser perseguidas por escrever tais coisas, seja uma música, seja um livro, uma poesia, um artigo num jornal, uma coisa. Elas podiam ser perseguidas e eventualmente sumidas, né? Pelas opiniões. Então é uma coisa completamente absurda e que nunca mais deveria acontecer. Pois é, é um fato, né, que teve que teve que encarar isso, né, e ter, como se diz, a letra, né, que o compositor, querendo ou não, suou a camisa para escrever aquilo ali, aí vem a censura, aí acaba cortando aquilo ali. E claro, né, que alguns, né, que por felicidade, né, guardou essa música a sete chaves, aí Uhum. depois, depois do fim da Tem censura coisa aí do que eles Ratos, né? lançaram. Tem que. Enfim, tem um monte de gente, cara. Os caras iam lá, mudava a letra, ou então, né, sei lá, né? Eu lembro
desse negócio do Chico Buarque. O cara vai lá, diz a mesma coisa sem ser do mesmo jeito, né? Consegue dar uma volta ali. Tem até um lance que eu já vi gente falando que, porra, de algum jeito estimula a criatividade do compositor, tem que se virar ali para, né, para conseguir passar. Mas, não, meu, é um negócio terrível, cara. Um negócio muito atrasado, muito, né, tosco, assim, que deveria, né, ficar no passado e é isso aí. Pois é. E por falar em letras, assim, o que inspira a banda Questions, né? Assim, nas suas canções, assim, quais temáticas, né, que vocês gostam de colocar nas suas canções e qual o tema Eu acho assim que a que gente tem merece destaque? alguns temas meio frequentes da vida inteira, assim, da banda, desde o começo. Como, né, como eu te falei, a gente começou fazendo em inglês, então os primeiros 4, 5 discos são em inglês. E não porque a gente seja super fluente e tal, fala um inglês muito bom e tal, mas é porque, meu, é o lance da gente crescer Uhum. ouvindo e adorando várias bandas que cantavam em inglês, né? A gente curtia as bandas em português também, mas, meu, sei lá, talvez principalmente a Sepultura, que a gente viu, né, bastante de perto ali, do, né, do Beneath, a Rise, aí vinha outro disco que era melhor ainda, e não sei o que, a banda, né? Então é uma coisa que influenciou demais. Então, eu acho assim, a gente começou falando, nosso primeiro disco, assim, eu lembro que a gente conversou bastante sobre o que a gente ia botar nas letras, como que ia ser e tal, e a gente falou, meu, a gente tem que falar da nossa realidade. O que que é a nossa realidade? A gente já é Uhum. amigo, naquela época já era amigo há, sei lá, 15 anos, 10, 15 anos. A gente tem uma rede de pessoas assim que a gente acha importante, que a gente mantém perto pelas as coisas que a gente tem em comum, que, meu, é isso, assim, essa é a irmandade, né? Então a gente falava de união, a gente falava de respeito, a gente falava de valores que a gente acha meio básicos, assim, e talvez por ser tão, na minha cabeça, pelo menos, ser uma coisa tão óbvia, ninguém vai lá e põe numa letra de música, sabe? Não tinha. Eu me lembro que eu falava, não tem ninguém falando, ó, meu, a gente tem que se unir aqui, nós underground, nós hardcore, porque o mundo lá fora é cruel e a gente, né, vivendo num país da periferia do capitalismo aqui, no terceiro mundo, tal, a gente vai se fuder, cara. A gente tá condenado a uma vida de muito trampo, pouco dinheiro, sabe? Meio que, né, mais ou menos perreio, assim, de grana, de condições materiais, tá meio que posto para todo mundo, assim, cara. Se a gente não correr muito, fudeu, sabe? E isso já era claro, assim, quando a gente era moleque, assim, e a gente de algum jeito botava. Então esse tema de a gente tem que lutar, a gente tem que lutar, a gente não quer se acomodar numa vida de vai pro trampo, pum, acabou, não tem mais nada, não tem um esforço criativo, não tem um lugar para você extravasar sua personalidade, sua raiva, sua angústia, né? Então a música é esse lugar que a gente falou, pô, aqui a gente precisa falar o que a gente quer e a gente quer uma vida melhor, não só para nós, né, mas para as pessoas, né, para o povo, para a galera né, brasileira, né, do mundo, enfim, mas vamos falar da nossa realidade. Então esse tema talvez seja o mais recorrente, assim, a gente vai meio que acaba sempre voltando nele, assim, de tipo, puta, meu, a gente tá aqui, a gente tem que se superar, a gente tem que correr, um ajudando o outro, a gente consegue e tal. E, e aí isso vai até o nosso penúltimo disco, que é 2019, foi o primeiro que a gente resolveu cantar em português. Então a gente, em 19, né, já tinha, sei lá, a situação do Brasil já era bem mais complicada, né? Lá em 2015 a gente já tinha feito uma letra com os trechos em português, tal, que para falar especificamente uma coisa contra racismo, contra homofobia, né? Uma parada mais direta, assim. Aí a gente falou, meu, sei lá, já tava ficando esquisito, né? Desde 2015, sei lá, já tava ficando esquisito esse discurso, essa coisa da extrema direita, de preconceito, de racismo, ficar um negócio mais descarado, assim, né? Um monte de gente não teve vergonha de
assumir umas posturas horríveis, assim, e a gente fala, porra, meu, sabe, rock barra punk barra hardcore, não sei o quê, a princípio básico é ser contra isso. A gente tem uma visão do mundo que é humanista, que tem que ser, né, a coisa tem que ser boa para todo mundo, né? Não adianta ter meia dúzia de bilionários e o resto, né, o resto do mundo, os outros 99, tantos por cento, né, passando veneno, cara. Isso aí não tá certo, né? Então, em 19 a gente já fez um disco em português, já com, né, até por ser em português também fica mais claro, fica mais, né, os temas assim mais políticos também, dessa coisa de desigualdade, temos que lutar, e a outra coisa de muito discurso de ódio. Tem uma música que chama Achismo, fala, meu, né, todo mundo dá opinião sobre tudo e já né, parte para agressão, né, nas redes e tal, uma coisa completamente sem sentido, assim. E, enfim, aí eu já estou chamando esse disco de penúltimo Uhum. porque a gente está terminando de gravar um disco novo agora. Então a gente fez. Então, eu não vejo a hora Opa! desse negócio. A gente terminou já as gravações e tal, e a gente tem um disco então com mais 10 músicas inéditas, mais uns cover e umas outras coisas que estamos terminando. E aí tem um pouco também desse estado de coisas que a gente tá, acho que a gente avançou um pouco mais assim em falar de, por exemplo, uma música que fala dessa sociedade muito individualista, muito focada no só o indivíduo, né? Você vai estar bem sozinho e vamos empreender e vamos ficar rico passando por cima de quem for, sabe? É uma mentalidade meio assim que a gente não concorda nem um pouco e tal. Então a gente vai passando por temas que são da nossa vida, Uhum. da nossa realidade, sabe? O Questions é uma banda para falar de coisas reais, de coisas concretas do mundo que a gente vive, né? Então é meio por aí. E Então tem uma as letras e tem é uma só pegada, verdade. sempre tem, a gente tenta Só pelo menos uma coisa que é verdades. meio positiva no sentido de ser meio construtiva, assim. Se tem uma coisa que até do Butinada tem uns tantos punks que falava, meu, Uhum. o negócio né, o sistema não presta, vamos destruir, vamos destruir. Tudo bem, né? Eu acho, né, um discurso válido, importante, e na época eu, né, consigo entender como os caras se sentiam e tal, mas eu acho que agora, 2025, a gente tem que falar, ó, mano, temos que destruir um monte de coisa que não presta e temos que construir um monte de coisa melhor para todos, sabe? Então, a gente tenta puxar por um lado, olha, tamo na dificuldade aqui, mas a gente vai sair, sabe? A gente se ajudando, a gente consegue e tal. Então tem um lance que sempre a gente tenta, né, puxar para esse lado, assim. Nesse último disco tem as músicas mais raivosas também, tem um pouco de tudo, cara. Uhum. Pois é. E nesse novo álbum, né, tem algum Tem, eu vou falar spoilerzinho só que você pode soltar aí sem pra gente? mistérios. A gente vai ter duas participações, né, de vozes, e aí o que é legal, porque, né, no último disco já teve uma, a gente curtiu e tal, antes tinha tido o Rodrigo, do Dead Fish, já num disco anterior. Então, nesse vão ter duas, e, e além né, tem as músicas nossas normais, vamos dizer assim, a gente pensou umas vinhetas lá, tem umas coisas que vão soar diferentes ali, mas é meio que umas introduções das músicas e tal, então é uma coisa que não, é um recheio assim para o álbum a mais. E eu acho que de som, cara, eu acho que tá, a gente conseguiu meio que jogar 25 anos de estilos que a gente passeou para cá e para lá, um pouco mais punk rock, um pouco mais rapidão, pesado, um pouco mais tal, um pouco mais. Então eu acho que tá em termos de som, acho que tá bem variado assim, né? Essas músicas elas meio que dão uma passeada por tudo que a gente já já fez nesses tantos anos, né? Então, é como se É diz, isso. é o 25 anos da banda que não vai passar em branco. Que inclusive está chegando com novidade, né? E
né, que você acabou de falar aqui com a gente. Né, eu já estou até curioso para ouvir essa novidade, né? E é claro, é claro, assim que lançar, por favor, me fale que eu Ah, faço da hora. Não, questão dando tudo de certo é conferir o seu agora, novo material. meados de maio para junho, né? Deve estar na mão. Aí vamos acertar os detalhes aí agora, mas tá na reta final. Isso. Ó, então tá pertinho, tá batendo a porta. É isso aí. Então, como né, o Quest, né, que está há 25 anos de estrada, né, com certeza, né, você já viu públicos diferentes. Eu falo não só de cada canto assim que vocês passaram. Eu falo assim, de geração a geração. Assim, como, como por exemplo, da minha época, por exemplo, né, eu tenho 46 anos, né, há 25 anos atrás eu tinha 21, assim, assim naquela época. E, e muita gente na minha idade, ou até mais novo do que eu, né, ia em shows de hardcore, né, até Uhum. inclusive eu comecei no rock and roll andando com skatistas, assim na época. E, e hoje, né, eu vejo, né, nos shows de punk hardcore, né, eu vejo galera mais novo, assim, assim, até crianças indo nos shows. E como você vê, assim, essa geração, desde aquela época até os dias de hoje, isso, isso, assim, eu posso afirmar que isso tem favorecido muito em movimento. Eu gostaria de saber sobre a sua visão, assim, sobre Ah, né, essa eu acho, geração do eu hardcore. acho muito legal ver assim que, meu, a cena sempre se renova, assim, a gente ter esses anos todos. É lógico que tem altos e baixos, tal, tem hora que, meu, os shows estão mais cheios, menos cheios, né? Isso é normal. Mas você sempre vê gente nova, assim, cara nova, né? Molecada que tem 15, 16, começa em show. E é isso, muitos ficam, né, cara? Então tem gente que, sei lá, o Questions vai tocar, tem gente que, meu, é isso, tinha 18 anos a primeira vez que viu a gente, e hoje tá lá com seus 40 e tantos, e, meu, tá lá no show, sabe? É lógico que a maioria da galera que cola no show não tem 40 e poucos. A gente é uma banda que, meu, até hoje é isso, que a maioria do show, quem vai é molecada, meu, entre 16, 20 e poucos, né? E isso eu acho muito legal, porque de alguma forma mostra pra gente que a gente, né, continua tendo alguma relevância, sabe? A gente tá fazendo um som, fazendo um corre que a molecada abraça, né? Então, eu acho, não, acho bem legal. E assim, e aí, uma coisa que eu posso dizer, talvez, dos últimos anos agora, acho que, né, a pandemia ferrou com todo mundo, né? Foi um negócio, assim, terrivelmente trágico, assim, não dá nem para botar em palavras a desgraça que foi e tal. E o fato de ter segurado, você ficar 2 anos em casa sem ver Uhum. show, as bandas sem poder tocar, o cara que tem o bar não consegue abrir o bar, sabe? Tudo. Na hora que volta, que voltou aí, né, em 22, mais ou menos, eu tenho a sensação que voltou com mais força essa coisa de show ao vivo. Que, sabe, a gente pelo menos, meu, trancado em casa, cara, pô, tinha a banda há 20 anos sem parar, de repente você é obrigado a parar, né? Tipo, não pode nem ensaiar. A gente ficou, sei lá, 6 meses sem ensaiar, até mais. E então acho que no pós-pandemia aí tem uma explosão de show e de público novo. A gente que não é que nem está falando, meu, molecada super jovem, às vezes até criança, e tem também as crianças que já são os filhos dos caras, né? Isso tem também, tipo, né? A gente, sei lá, a gente toca e tem, né, o casal lá que, meu, a gente conhece há 20 e tantos anos que leva o menino que já tem 18, sabe? Isso também rola, né? Então é louco, assim, é bem legal. Assim, pois é. Aí um abraço para o Ó, Everton Pérez, abraço. lá de Uberlândia, aí no Triângulo Mineiro. Aí, aí viva o rock. Aí abraço aí, Everton. Aí, aí de Uberlândia, aí Sim.
é, é, é no Triângulo Mineiro. Eu também senti essa sensação na pós-pandemia, né? Embora que antes da pandemia, né, estava tudo melhorando aqui em Belo Horizonte. né? Aí vem a pandemia, como você disse, ferrou tudo. Aí ferrou tudo. Aí ficou tudo parado e tal. E Sim, embora que tava rolando alguns shows online, né? É que não era a mesma coisa, né? Você tá no a gente fez show algumas lives aí presencialmente, durante, né? né? E tudo. Acho que em 21, se eu não me engano, né? Em 20, meu, do 2020 a gente não fez nada, cara. Tipo assim, a gente não tinha cabeça, meu. Eu até fui, vai da banda, eu tentei insistir com os caras, vamos tentar, eu faço uma base aqui, você devolve com a batida ali, vamos tentar fazer uma música, né, à distância. Não rolou, não rolou. A gente precisava estar no ensaio junto, conversando, né, para sair, para conseguir construir alguma coisa nova, é muito, essa parte do olho no olho faz muita diferença, né. E aí eu lembro que em 21, a gente, se eu não me engano, foram 3 lives que a gente fez, né? Que aí é isso, tava todo mundo tão desesperado, né? Que a galera querendo ver coisa em casa, né? Ver, né? Ter conteúdo, as bandas querendo tocar, o produtor querendo produzir e tal. E uma delas foi com a Vans, né? Que eles fizeram, meu, foi uma das experiências mais loucas da vida. A gente foi tocar no Hangar 110 aqui em São Paulo, né? Que é super tradicional, e vazio, né? Só, só com a equipe, assim, a equipe, sei lá, tinha lá umas 3, 4 câmeras, o pessoal da produção ali e a gente, e aí tocando pra casa vazia, um ensaio, assim, né, uma live, que eu lembro que na época a gente até fez de máscara, a gente tava tão encanado e tal, falou, puta, mano, mesmo no show, mesmo que não sei o que, vamos fazer de máscara e tal, e você vê, né, uma situação completamente absurda, mas era o que dava pra fazer e a gente acabou fazendo nessa época, né? Pois é, fato. Mas o importante é que, né, que depois da pandemia, né, os shows foram ficando mais cheios, vai surgindo a galera mais nova e tudo. E isso, assim, na minha opinião, né, vai fortalecendo sempre. E principalmente a cena autoral, a cena independente, né, que precisava ir muito de público, né? Embora, né, que o show do underground e show de hardcore Sim. tem um público muito bom. Não, é isso, tipo, né, que nem eu falei, por mais que tenha altos e baixos e tal, tem um núcleo ali, tem, né, uma galera assim que tá sempre junto, né, tá sempre junto. Então pra gente rola super, assim, né, tipo, sempre tem, por mais, né, que a gente, sei lá, viaja por aí e tal, tem sempre uma galera pra ver. Da hora. Assim. E agora vamos falar dos shows, né, que vocês já fizeram, não só pelo Brasil, como também vocês já fizeram shows aí pela Europa também. Assim, é claro, né, que daqui com certeza tem muitos públicos assim diferentes, assim, dos seus comportamentos. Vamos em parte. É, vamos começando pelo Brasil. Assim, qual região assim que te mais te surpreendeu, assim, em termos de público, em termos de, assim, a galera tá em show lá em peso? Qual região que te mais Ó, que meu, eu deixou não. surpreso e ao Ó, mesmo eu tempo mais juro que eu não tô animado? fazendo, né? Não é charme, não, mas eu vou te falar, cara. BH a gente toca, né? Em Minas, assim, mas especialmente BH, a gente toca desde o começo da banda, 2001 ou 2002, a gente já ia, tinha uns eventos da época chamava Feira Mix, e um busão aqui com. E um busão com, sei lá, 4 bandas de São Paulo, e meu, a gente tocou em algumas dessas, e a gente voltou pra tocar no Matriz, meu, muitas vezes, assim, ao longo desses anos todos. E é um lugar que a gente, meu, sempre teve uma recepção assim, putz, meu, demais, assim. Então, desde o começo, eu já não posso falar que é surpresa, mas assim, quando a gente foi das primeiras vezes, era uma surpresa. A gente falou, porra, meu,
Galera é super animada, tanto que o primeiro disco nosso foi um selo de BH que lançou, que tinha na época, né, a 53HC. E aí, meu, a gente gosta muito. Aí tem algumas cidades, assim, fora, né, São Paulo, claro, né, aqui, que é a nossa casa, a gente tem, quando a gente organiza o nosso festival, que é o SPHC, a gente, meu, reúne bandas, aí já fez em várias casas da cidade, aí tem também, meu, é um clima diferente, assim, não é um show normal, sabe? É tipo, meu, junta uma galera e, sei lá, tem exposição de arte junto, tem, né, é um formato que a gente começou lá atrás já, né, muito por influência do nosso vocal, que tem as artes deles e tal, falou, meu, vamos juntar isso, não sei o quê, antes do show vamos passar o documentário, não sei o quê, sabe, ter um, né, tentar agregar o máximo de coisas possíveis do nosso universo, né, e, e aí tem alguns lugares aqui, tipo perto de São Paulo, Jundiaí, por exemplo, é um lugar que, meu, a gente, eu lembro de uma vez que a gente chegou lá no Pico, num lugar, nos primeiros anos da banda, assim, a gente chegou para tocar, os caras tinham impresso a capa do nosso disco num xerox, assim, e colado na parede inteira do show, assim, feito uma parede de lambi-lambi com, sabe, com a capa do disco, assim, uma coisa que a gente, sei lá, tinha tocado na cidade acho que uma vez na vida. Aí você volta lá na outra vez e tá assim, e você fala, porra, meu, o que que é essa molecada insana, né, meu? E os show inesquecível, assim, a gente, quer ver? Cabo Frio, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente foi lá também, 2000 e pouquinho, sem saber muito o que esperar, tal. E a galera insana, sabe? Insano. Depois voltamos lá em festival grande, enfim. Meu, o Brasil é sensacional, cara. Tipo, as pessoas do Nordeste, a gente foi, meu, puta, Recife, Salvador, sabe? É, é bem legal, assim. Porto Alegre, meu, tudo que a gente rodou, Goiânia, meu, você vai lembrando, assim, você vai puxando, meu, a galera tá afim, sabe? A galera, tipo, é também, sei lá, o Questions é uma banda que, assim, a gente sempre fala isso e é muito verdade, assim, de coração, meu. A banda é metade do show, a outra metade é a galera. A galera tem que vir junto, sabe? É uma coisa que uma coisa alimenta a outra, sabe? Tipo, a banda toca, mas a galera responde, essa energia vai e volta, sabe? É uma coisa. Então, quando, sei lá, a gente toca e, né, o pessoal vê que a gente tá afim, que a gente tá ali, né, no seu som que a gente acredita e tal, e não sei o quê, meu, né, a galera vem junto, e aí um alimenta o outro e vai que vai, né? Então, não, a gente gosta muito e, meu, tudo que a gente rodou no Brasil é legal, cara, é legal, né? O pessoal tá na pilha. Nossa, bacana demais. É que bom que você gostou de BH, né? Sábado Né, voltou mais vezes, agora. né? Até inclusive vai tocar nesse sábado, né? E já vendendo um peixe aqui, né? Do grande Pablo aqui do Questions, né? A banda Questions, né? Que vai tocar agora sábado, dia 5 de abril, É, no Viaduto das Artes, aqui aham. pertinho de casa, Barreiro aqui na Regional do na Barreiro, quem é pista de de BH, skate, né? né? É, além da banda, é, sim, sim. Pois é. Além da banda Quest, né, que vai rolar o Bayside Kings, Desalmado, Montese, Pesta, Payback, Chris Foxcard, Pode crer. Jonah Bug e Alerta Vermelho. E pois é. E a entrada da galera é gratuita, então não Só precisa colar. se preocupar com o preço do ingresso. É, pode, pode, pode levar o seu precioso din-din Tem para o né, para fazer Mesh alguns das consumos bandas, de vai comes e bebes ter. Eu acho que, ali. se eu não me engano, tem um rolê de brinquedo também, tem oficina de grafite, né? Tem meu, é um monte de coisa, é um evento para durar o dia inteiro, sabe? E é de graça, né? Isso que é legal. E tem a pista também para quem anda, quiser dar um rolê, né? Então, putz, meu, é meio que imperdível, assim, para quem é de BH, região aí, sabadão, meu, é um rolê muito foda. Assim, então tá imperdível. Eu te fiz a pergunta sobre o Brasil, agora eu vou fazer a mesma Cara, pergunta a do gente país fora do Brasil. tocar na Europa era um sonho de moleque, assim, era uma coisa que a gente era obcecado desde que a gente viu, né, o Sepultura e o Ratos lá em 90 e pouquinhos.
Na hora que os caras começaram aí, eu falar, puta, eu não sabia nem que isso era possível, né? Sei lá, a gente sabia, tinha ouvido falar, tinha o cólera, tal, que tinha ido antes, mas, meu, a gente, né, pegou, conheceu o Sepultura e o Ratos, assim, mais próximo, tal, na época que os caras começaram a ir, né? A gente falou, meu, a gente tem que fazer isso da vida, cara. É um objetivo de vida, tá ligado? E a gente só foi conquistar em 2007, foi a primeira vez. Aí a gente já fez a turnê enorme, aquele esquema, meu, 40 e tantos dias, 42 shows, sei lá. E show de segunda a segunda. Não, meu, é uma maratona, cara. É um negócio, Que maratona. né, precisa de saúde, assim, pra aguentar. Porque você toca de segunda a segunda, assim, meu, né? Meio que não tem folga, assim, vai tocando e às vezes tem viagens longas, às vezes não dorme direito, às vezes tem que dormir na van, às vezes, enfim. Mas, meu, é uma experiência que é sensacional demais, porque você conhece muita coisa em pouco tempo, você tem a chance né, de ver pessoas, lugares, culturas, costumes, tudo muito diferente e tal, e aí você vai lá, a gente com o nosso inglês mal ou menos, vai falar com os caras que o inglês deles é mal ou menos também, e vamos se entendendo, e o cara fala húngaro, e você fala, bom, essa língua eu não vou conseguir nunca, né? Nada, né? Ou você entra num país, tipo, sei lá, na Grécia, você não consegue ler as placas da estrada, né? Porque tem coisas, se tiver escrito lá no, porque às vezes tem lá em inglês, então, às vezes não É tem, se não tem, complicado. tá no alfabeto dos caras lá, você não lê, né? Então, assim, a gente foi muitas vezes já, a gente já foi 7 vezes para turnês grandes na Europa, rodou tudo lá, meu, desde os países mais que a gente está mais acostumado aqui, né, do meio ali, da Alemanha, né, Bélgica, Holanda e tal, mas a gente foi muito pro leste também. Então a gente, meu, desde a Turquia lá embaixo até pelos Bálticos lá, Látvia, Lituânia, Estônia, a gente já foi várias vezes, a gente foi para a Rússia, né, a gente foi para a Ucrânia, a gente passou a fronteira Rússia-Ucrânia no meio de 2013, se eu não me engano, em junho, julho, a gente estava lá, ou agosto até, sei lá. Mas, assim, um pouco, uns 6 meses antes de já ter os primeiros problemas lá, que, meu, em 2014, que rolou lá que um governo caiu e tal, que já, né, teve uma mini guerra civil ali, sei lá. E, então, é muito louco, assim, a gente viu realidades bem diferentes. E aí, para ficar no público e tal, eu acho que, assim, tem que falar que a Rússia foi um dos lugares mais loucos que a gente foi. Porque a galera, quando gosta de uma banda, meu, a galera é muito insana. É tipo, é um negócio eu não consigo descrever direito, porque os caras vêm, eles têm meio que umas coreografias deles lá, o mosh pit lá, tem meio que umas danças, umas coisas que eles fazem. E eles, sei lá, tô lá tocando guitarra no meio do show, vem 3, 4 caras, me levanta e começa a me carregar no meio da galera, no meio da música, assim, tocando guitarra, aí pega o Edu, pega o vocal, carrega, assim, você fala, meu, que esses caras malucos, mano? E muito sangue no olho, sabe? Muita energia e um bagulho legal, assim, não é nada violento, sei lá, não, pelo contrário, é uma coisa assim, é muito intenso, mas tá todo mundo ali para curtir, né? Então a gente foi, acho que, meu, a Rússia, né, na Ucrânia também foi super foda e tal, mas acho que a Rússia é o mais louco, assim, porque, né, a galera pegou muito bem com a gente, assim, tipo, os caras falaram, meu, o que que esses caras do Brasil, até porque é isso, é muito raro, né, meu, não tem banda do Brasil que vai lá. É muito longe, é difícil de chegar e não sei o quê. A primeira vez que a gente foi ainda tinha visto, né? Tinha que pagar lá para ter uma carta do convite, tinha que descolar do produtor russo para o cara mandar para eu ir no consulado aqui com os passaportes dos caras, ó, vamos, né, fazer um visto. E, e agora, enfim, né, com essa guerra aí, né, infelizmente não tem como ir agora, né, assim, É, mas a gente adora. O leste europeu em geral, da Polônia para lá, assim, a gente tocou muitos shows legais, a gente foi para Romênia, eu lembro que Romênia também é um lugar super, por incrível que pareça, assim, sentia meio em casa, assim, eu não sei explicar, assim, mas tinha uma coisa meio Brasil, assim, meio tipo o terceiro mundo da Europa, sabe?
eles estão na Europa, mas eles não são a Alemanha, cara. É outra parada, Sim. sabe? Tipo, então a gente gostou muito e a galera também recebeu a gente super bem, assim. Então, o leste em geral, né? Mas um ponto aí pra Rússia que, meu, realmente parece outro planeta, cara. Nossa, impressionante, né? Como o comportamento assim da galera, como você acabou de falar e tudo. É, e para você ver, né? Inclusive, né? Eu sou suspeito de falar, né? Que eu também sou músico. É, que é que vida assim de assim no rock não é fácil, né? Como né, vocês né, passar por isso aí na Europa, né? 40 shows assim diretos, assim, não é mole não, né? Não, total, você, Mas você uma arruma coisa muito força, né, você, prazerosa. você não sabe que tem, mas você arruma porque meu, você não tem escolha, cara. Você tem que ir lá e fazer o show. Tem uma viagem de 10 horas. Você viaja 10 horas, vai lá e faz o show e tira tudo da van. E você carrega o backline inteiro, né? Bateria, cabeça e caixa de guitarra, cabeça e caixa de baixo. Não é a gente que monta tudo, não tem, a gente não é com hold, nada. Então, sei lá, a galera do show de lá dá uma força e tal, mas assim, é todo dia, meu. Você chegou, viajou o dia inteiro, comeu qualquer coisa na estrada, chega lá pra tocar, toca, acabou mal ou menos, vai, meia-noite, vamos dizer assim. Aí dá pra dormir na casa de alguém, ou dorme mesmo, às vezes no próprio lugar que você toca tem uns beliches lá, né, um pico pra você dormir e tomar um banho. E aí, meu, o dia seguinte, 6, 8 horas de van e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Depois você tá 15 dias nessa, mano, você não sabe nem onde você tá mais, cara. Tipo, é um negócio, assim, é muito exaustivo, mas ao mesmo tempo é muito legal. E você descobre que você tem força, de algum jeito você consegue ir lá fazer, sabe? Tipo, falando aqui agora, sentado em casa, você pensa, nossa, mano, que, que, que foda, né? E a gente vai se meter em mais em uma agora. Esse ano a gente vai de novo. Estamos marcando lá, mas no verão, aí, junho, julho. Estamos não tão extensa, né, dessa vez, mas estamos aí, vamos rodar um pouco aí com esse disco novo. Opa, aí bacana demais. Aí mandar um salve aqui para o meu baterista aqui, o Dimas Correia. Sim, Ele falou uma coisa que eu não sabia. Pouco, pouco se comenta, mas Romênia é, 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 então, o é país de romeno, origem que é uma língua que está latina. mais, Essa eu não assim, sabia. é meio, né, completamente estranha e tal, mas tem algumas palavras. Os caras estão lá conversando entre eles, de repente soltam. Eu lembro o que que era? Se não me engano, acho que era Polícia de Fronteira. Ou sei lá, mas era alguma coisa que era muito igual ao português. Assim. E aí você falou, meu, como assim? E eu, quando eu fui para lá, a gente foi para lá, eu também não sabia dessa coisa de ter uma origem latina, né? Mas tem, a Romênia tem. E aí a Romênia é isso, meu. Tem o, sei lá, tem o, né, o povo cigano, aí tem o não sei o quê, aí tem o. A gente foi no. Que é uma coisa, né, curiosa e tal, mas tem a região lá, meu, Transilvânia, tem o castelo, que é para ser o castelo, né? E a gente passando, era um show lá perto, a gente falou, ah, não, dá para fazer um desvio aqui de 30 quilômetros para a gente ir lá no castelo, vamos lá no castelo, sabe? Então, a turnê tem isso, né, meu? É esse contato, né, com coisas que você não, normalmente, sei lá, só se você parar para estudar tal assunto, mas né, você tem um contato vivo ali, real, né, de perto com uma coisa. Isso da Romênia ter uma origem latina, eu também descobri lá, eu aprendi lá. É, pois é, O eu Vlad, sabia que era a terra do Drácula, né? Mas Romênia. Um abraço para o JS Coelho aí, do Zine Contramão, aí, boa, Zine Contramão lá do abraço. Piauí, aí galera do Piauí, lá do Nordeste aí, tá em peso aqui, galera. Tá em peso, galera do Nordeste aqui. E, e no início da Ó, live aí tinha um argentino que apareceu aí. Então, então si tienes hermanos argentinos, un fuerte abrazo. Eh,
desse operado desde Brasil para vocês. É, Abraços, adoro hermano. vocês Sim. da Argentina. Pois é. E a América Latina, assim, nunca rolou uma oportunidade assim na Sim, banda a gente Questions, ainda não foi, cara. A assim, gente ainda não, quebrar não tudo? rodou pela América Latina por uma questão mais, assim, a gente se coloca desse jeito, assim, meu. A gente consegue organizar a nossa vida de férias de trabalho, né, para parar um pouco durante 20 dias ou um mês para fazer. Na Europa tem essa condição de tocar todo dia. E, né, de segunda a segunda. E na América Latina a gente sabe que não é assim, né? Você não vai fazer um show numa segunda, terça-feira, seja no Chile, na Argentina, no Uruguai, onde for, né? Então é uma coisa que acaba ficando, é a realidade de custos mesmo, sabe? Então a gente vai parar um tempo da nossa vida. Pô, vamos, sei lá, fazer, até hoje não rolou de dar certo, fazer só um fim de semana, por exemplo, Chile, Argentina e voltar. Já até teve umas tantas vezes que podia ter rolado, sabe? Mas, enfim, até para abrindo, para banda gringa e tal, nessas turnês que passa, mas até hoje a gente não foi, mas é uma coisa que tá ali, sabe? A gente sabe que uma hora eventualmente vai acontecer, né? E é só pintar a oportunidade legal, né? Mas a gente quer tocar, meu, qualquer lugar a gente quer tocar. Quem sabe? É, é, pois é, quem sabe? E agora, né, com a novidade lançada aqui no ar, né, que, como você disse, está batendo na porta e, 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 e o público, né, com certeza está. Principalmente quem é fã, né, da banda Questions, né, tão, tão ansioso, né, para que essa novidade saísse. E, e vocês têm plano de Sim, lançar assim, material físico, seja no sim, sim. CD, Não, o ou plano é ter para quem é um amante do CD vinil, né, brasileiro, também. né, para sair aí até junho, né, por aí. E, e deve sair em vinil também por um selo da Alemanha. Isso a gente tá bem conversado, assim, tá, né, só esperando ter a master aí, o áudio que tá nos finalmente, para a gente botar isso para frente, né? Mas vai rolar sim. Então é um CD nacional e um vinil alemão, tá nos planos para esse ano aí agora. Sim, sim, então é Então uma está missão. tudo planejado. Ah, assim, maravilha. Então, vamos chegando aqui nos finalmente. Né, eu gostaria que você falasse o seguinte. Vamos supor que tem uma pessoa assim, na sua frente. E essa pessoa é músico. Essa pessoa quer começar do zero, assim, a lançar suas músicas, a subir no palco, ou até mesmo registrar suas músicas. Quais dicas e quais conselhos que você Bom, daria para eu esse acho futuro assim, músico? eu, né, vou botar desse jeito, assim, eu acredito muito, eu acho que posso estender isso pro Questions, assim, a gente acredita muito numa coisa que a música é uma parada meio coletiva, assim, sabe? Tipo, um negócio que você, sei lá, tem pessoas geniais que vão lá e desenrolam tudo sozinho e tal, mas, né, eu acho que é um lance, assim, você ter perto de você gente que você gosta e você confia para fazer um som que você acredita. Esse é o primeiro passo e muitas vezes é o mais difícil. É você ter afinidade, né, com amigos e tal, para criar um som que seja verdadeiro, assim, para você, que seja, né? Eu acho que esse é o caminho. Primeiro você tem uma coisa para dizer, uma vontade de expressar, né, o que você está sentindo. Depois ela vira uma música. Depois a música toca ou não outras pessoas. Eu acho que uma coisa que talvez a molecada assim está começando e tal, muitas vezes você pode cair,
dá uma deslumbrada assim de, meu, eu vou ter muitos likes, eu vou ter muitos não sei o quê, se eu fizer tal e tal música desse jeito, eu fizer um estilo assim, assim, assado, tem essa roupa, esse cabelo, esse, sei lá. E não, sabe, não tem uma cara própria, né? Uhum. Fica meio que uma imitação, meio de tudo, assim, uma coisa meio sem conteúdo, né? Então, o conselho, né? Sei lá, não me sinto com autoridade para dar conselho, mas o que eu posso dizer é assim, do jeito que eu enxergo que as bandas com as quais eu me identifico, que é, né, que me tocou, assim, que artistas fizeram, é quando a pessoa tá afim de dizer alguma coisa, precisa dizer aquilo ali, descobre a estética musical trabalhando, fazendo um monte, né, quebrando a cabeça, errando, fazendo, mas você sente uma verdade. Eu acho que esse é o lance primeiro, assim, tipo, e geralmente isso funciona muito mais quando é uma banda, são várias pessoas envolvidas, né? Dificilmente um artista solo me emociona desse jeito. Mas então é isso, é você procurar uma verdade, um sentimento e transformar isso em música, letra, enfim, né? Eu acho que é por aí, é tipo buscar um negócio que seja seu mesmo para botar para fora. Esse que é o lance. E aí o resto, né, meu, o resto é consequência, né? Tipo, você tendo feito isso, já é para mim, né, essa palavra marteladaça, né, sucesso, meu, o sucesso é você conseguir fazer a coisa, cara, tipo, né? Aí o que rolar daí para frente, ótimo, todo mundo, todo ser humano, né, a gente quer reconhecimento, a gente quer, não sei o que, tudo bem, beleza. Mas você conseguir, né, botar para fora um sentimento seu, esse que é o lance da música, para mim, pelo menos. É isso aí. Então, os músicos que ouviram isso aí, é como se diz, é com vocês. É como se diz, fazem suas partes, não desistam. Ser músico não é fácil, né? Eu falo, né, que eu também sou músico. É, assim, eu estou enfrentando perrengue, é, assim, assim, no bom sentido. Eu já levei tapa na cara, tudo, aquela coisa, mas, mas é uma coisa que eu estou Não, encarando total, é isso, de meu. É frente. isso. Não, isso é uma coisa que aí eu acho que a gente tem muito, assim, que é muita teimosia mesmo. É esse o som, meu, ninguém gostou, eu faço outro, depois faço outro, faço outro, faço o próximo, assim, e vamos. E a gente teve, não sei, a sorte, a coisa sempre tem gente em volta, sempre teve muito apoio, sempre teve gente que acreditou, que acredita na gente, que dá uma força e tal. E porque é isso, meu, sei lá, meu, né? Fazer música porque vai dar 1 milhão de, né? Meu, beleza, né? Que legal para quem rola, mas é o underground, o hardcore, é isso, assim, a gente, meu, fosse querer fazer parte da indústria da música mesmo, no sentido de, puta, vamos ganhar uma grana com isso aqui, não sei o quê, puta, não seria nem esse som, né, meu? Tipo, né? Não é realista, acho, né? Tipo, não é. A parada é a gente. Essa, para mim, é a grande liberdade, esse rolê desse faça você mesmo, que a gente prega, que é do punk, assim, que é tipo, meu, a gente tem um controle total de tudo, né? A banda é o que a gente quer que ela seja, a gente decide tudo, né? Então, né, sei lá, é muito verdadeiro, tudo que a gente botou pra fora, assim, como questions, é porque a gente quis, porque a gente acredita, sabe? É uma parada de verdade mesmo. Pois é isso aí, galera. É, Demorou. tem um cara que mandou um salve para você aqui, é o Leone, Isso. Abraço aí, Leone. Leone das Ramos, Tamo aí junto. mandou um salve para você. É, pois é, isso aí. É como faz pra galera entrar em contato aí com a banda Question, seja contato para show ou com certeza vocês têm merchans, né? Adquirir os seus Aqui, ó. O merchans. gato É como faz pra participando da galera entrar em live aqui. contato aí com a banda Questions. O, tá com fome.
A gente está em todas as redes, todas as mídias, YouTube e tal, Facebook até ainda existe, a gente está no TikTok também, mas o mais comum é o Instagram mesmo, né? Então, né, quiser entrar em contato com a gente, seja para show, seja para merch ou qualquer coisa, no Instagram do Question, você manda um direct lá e a gente responde, a gente está sempre olhando. A gente tem uma loja virtual que tem as coisas nossas que está no endereço bem fácil, que é questions.com.br. E a gente tem uma parceria com a Algohits, que é inclusive a origem é aí de Minas também, né? O Moisés, a galera é de BH. E eles são um selo, barra, eles têm Opa, selo, barra merch, barra, né, eles têm um QG aqui, uma casa aqui em São Paulo, que eles fazem show lá também e tal. Inclusive, a gente deve fazer uma gravação lá esses dias. E então tem um merch nosso, da Algohits, deixa eu achar o endereço aqui. Ou se você entra em algohits.com, tem os artistas lá, e aí tem um merch especial que a gente fez do nosso primeiro disco que fez 20 anos, né, o Resista. Saiu há 20 anos o disco, né? Então no final do ano passado a gente preparou com o pessoal do Algoritmo um merch especial. Então tem camiseta, bermuda, windbreak, boné, tem um monte de coisa legal assim, feito com uma puta qualidade pelo pessoal da Algoritmo também. Então, achar a gente é fácil, o mais fácil aqui no direct do Instagram mesmo, a gente tá sempre olhando, a gente responde aí qualquer coisa. então, galera, tá fácil demais entrar em contato aí, galera da Banda Questions. Aí o Ó, Fabiano Montanheiro isso é tá até falando que tá comecinho, hein? com Isso é saudade de 2000 e vocês lá em pouco, Diadema. né? Diadema aqui na Grande São Paulo e tal, é uma cidade que a gente tocou várias vezes, tinha essa banda que tocava na época aí, uns camaradas. Então, bem legal, bem legal. Se ele é desse tempo aí, ele tá ligado, deve ter colado nos shows lá. Tamo junto, mano. Tamo aí até hoje, ó, no corre. Aí, bacana demais. Aí, um abraço aí para o galera do Slaytanic aí é banda tributo ao Slayer, aí, grande Marlon. E tô sabendo que o Parabéns. baterista virou papai, olha só, aí, Boa. parabéns, papai. Aí, bem-vindo ao time, né? Que eu também sou pai, né? E bem-vindo ao time. É, Pablo, eu quero muito agradecer demais, primeiro pela sua confiança e segundo, né, pelo seu tempo precioso que você teve aqui na live, esse bate-papo super legal, né, que rolou aqui. Como se diz, mais uma história que eu aprendi aqui, né, aí com vocês. E eu gostaria que Meu você Rogério, fizesse as eu que suas agradeço pelo considerações espaço, pelo finais. convite, né? A gente, que nem eu falei, a gente tem um carinho especial por BH, assim, é um lugar que a gente gosta muito, a gente tá felizão aí que a gente vai estar aí no sábado, né? E para todo mundo que faz o corre do underground, tipo, né? O canal de vocês é isso, tipo, é feito na raça, né? Dá para ver, assim. Então, a gente sabe que a gente tá todo mundo correndo, né? Por mais que o som aqui e ali não seja exatamente, né, igual que todo mundo gosta, mas, a gente tá basicamente música underground, né? É uma coisa de resistência, de enfrentar um sistema que oprime, né? Que não deixa o país ir para frente e tal. A gente é uma coisa de rebeldia, é uma coisa de se indignar com as injustiças aí do mundo e tal. Então a gente sabe que a gente, né, é uma grande família, né? Então é isso, né? Nós, Questions aqui, a gente vai seguir nessa luta enquanto tiver saúde para isso, né? Vamos continuar no corre, fazendo som e fazendo com vontade, com amor, né? No som que a gente acredita, nas ideias que a gente acredita. Queria mandar um abraço aí para todo mundo que ficou acompanhando a gente aí. Quem for de BH, região, colar no sábado, hein? Show de graça, é só com, evento muito legal. A gente espera todo mundo lá. E fica esperto aí todo mundo que logo mais tem disco novo e a gente não vê a hora de botar na rua esse, né, esse trampo aí que a gente
empolgadão. Pois é, isso aí. Até inclusive eu vou dar uma reforçada aqui no convite, né, para quem é de BH região, Punk no Parque, né, que vai rolar nesse sábado, dia 5 de abril, no Viaduto das Artes, altura ali da Regional do Barreiro. Além da banda Questions, vai ter também o Bayside Kings, Desalmado, Montese, Pesta, Payback, Chris Foxcat, Janabug e Alerta Vermelho. E, e o evento está programado para começar às 13 horas. E acredito que o primeiro show vai ser 40 minutos depois. Eu vou confirmar isso aí. Então, galera, galera de BH, pode colar ali, sem medo ali. E o Caveira tá Ah, o perguntando se o Hardcore Caveira, Beer Fest Caveira em é um São Paulo vai parceiro nosso rolar. aqui de Campinas. Ele é um cara que já cola no show há vários anos. É desses amigos, né, meu? Com a banda você ganha pessoas, né, pelo mundo, assim. E o Caveira é um irmão mesmo que tá sempre com a gente. E Hardcore Beer Fest é um evento que ele ajuda a organizar em Campinas. E ele tá querendo trazer para São Paulo. A gente tocou faz 2 semanas numa cervejaria, que foi um show organizado aqui pelo MTST, né, das Cozinhas Solidárias, e teve um show na cervejaria Tarantino. E ele falou, meu, vou trazer o festival para cá. Eu falei, meu, tem tudo a ver. Então eu espero que logo, Caveira. Grande abraço aí para você e todo mundo de Campinas. Aí, galera de São Paulo aí, Campinas, é, todo o estado de São Paulo, né? Aí, um forte Isso. abraço desse mineirinho come quieto aqui para vocês. Pois é. E logo após a live, galera, eu vou selecionar 3 faixas da banda Questions, eu vou colocar na playlist do Portaria do Rock 2025 no Spotify e no Deezer. Então, vou selecionar as 3 faixas, vai Boa. estar lá no playlist e a galera possa curtir. Lenilda Santos chegou atrasada, né, Lenilda? Que Lenilda legal. Santos, lá de Abraço. Natal, Rio Grande do Norte aí. Pois é. Pois é. Então, Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Manda um abraço aí para o restante da banda e vamos nos encontrar aqui em BH. E, Da como hora, você diz, Rogério. eu tenho Mais uma certeza que vez, vocês vão abração. quebrar tudo. Agradeço aí, né, o espaço. Tamo junto e a gente se vê no sábado, então. Demorou. Então, galera, eu vou ficando por aqui. A galera que acompanhou a live aí, muitíssimo obrigado aí a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço a todos vocês Valeu, e até falou. a próxima live. Valeu!